A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para fazer um comentário sobre a lição 2, né, da nossa nova lição do terceiro trimestre, que trabalha sobre o livro de Juízes, e ela tem como título Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Só o fato de a gente ter entrado aí no livro de Juízes, vários ensinamentos para a nossa vida cristã, está ali presente, a gente vai aprender muito com essa lição. Já aprendemos com a primeira e vamos aprender com a segunda. E eu sou o professor Caleb Diniz e estou aqui na presença do auxiliar Kleber, que eu já deixo a palavra aí com ele. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Caleb. É sempre uma satisfação poder contribuir e comentar sobre essas ricas lições, né? Sobretudo essa que iniciou agora, que tem como tema principal fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. Nós vamos conseguir estudar, né? Nós vamos estudar aí essa transição de Josué, né? Para o período dos juízes, onde, como o senhor mencionou e bem frisou, é uma importante, de grande aprendizado para nós, né? Não apenas sobre a fidelidade que nós, enquanto cristãos, devemos ter para com o Senhor, mas em todo o reflexo que a falta dela pode ocasionar na vida de um cristão, né? Isso nós enxergamos, identificamos é, de forma muito clara, né, naquele povo de Israel, né, onde quando eles adentraram ali a terra prometida, a forma como eles encararam, né, se comportaram, né, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, né, se relacionando com pessoas que não era da, da, de Israel, né, do próprio Deus, né? Então, nós vamos ver um círculo de infidelidade, opressão, arrependimento e libertação por parte de Deus para com aquele povo. Exatamente. Essa lição, irmão, a gente vai, primeiramente, você pode colocar um antes e o depois, né? Eu costumava dizer, e até alguns irmãos comentaram, que o livro de Josué é o livro de vitórias, né? Não é que teve só vitórias, mas foi o livro da vitória. E o livro do juiz é o livro das derrotas, como vai dizendo assim, onde você já inicia com o povo fracassando. Na realidade, o povo ainda está com Josué ali no início, capítulo 1, e ainda está animado, com fé que iriam conquistar, né? Já é tipo assim, quando chegasse assim, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a terra que eu vou conquistar? Eles já chegaram com esse ânimo. Mas é interessante como há um confronto, como há uma diferença do capítulo 1 para o capítulo 2, quando eles começaram a negociar e abrir concessões, né? É interessante a gente imaginar que a gente nunca falha, nunca vai direto para a idolatria, sempre é alguma concessão. No versículo 1, né, no capítulo 1, né, que eu até recomendo na aula de domingo, que você dê uma retomada no capítulo 1, né, para depois iniciar a lição 2, né? E no versículo 1, eles falaram: perguntaram os filhos de Israel ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Você vê essa sede de conquista. E como nós, mesmo sendo pessoas que conhecem o Senhor, cheios do Espírito Santo, como a gente pode chegar nesse nível e logo ali na frente a gente fracassar se a gente não for firme nas nossas convicções, se não formos firmes nas nossas convicções. No primeiro versículo do capítulo 2, olha a diferença. Subiu o anjo do Senhor, que a gente sabe que teologicamente, como nós conhecemos, é uma teofania, uma representação de Deus, né? Esse o anjo do Senhor, como nós aprendemos, quando vem o anjo com A maiúsculo, é Jesus, né? Que veio pessoalmente resolver. E aqui diz assim: e vós não fizeste acordo com os moradores dessa terra? Por que fizeste isso? O que, é que ele estava querendo dizer? A aliança da gente não era essa? Por que, que vocês quebraram essa aliança? Porque a minha eu não quebrei. Tem até um comentário bíblico que fala que a relação de Deus era como se fosse suzerano, né? Tem um acordo, ele dá a proteção, ele dá a lei e você tem que cumprir a sua parte também. E eles não cumpriram. Deus ele garantiu estar com eles, Deus garantiu a proteção e eles não cumpriram. Eles desobedeceram. E aqui diz assim, ó, com a ação de Israel se fragmentou
se fragmentou nos israelitas comprometidos em apenas um capítulo, como a nação de Israel se fragmentou. Ou seja, a gente falha, irmãos, em pequenas coisas. Você está ali, tem ali, nós no dia a dia, você pode trazer o dia a dia, é sempre bom. Essa lição a gente vai ter que trazer muito. O dia a dia dos jovens, o nosso dia a dia. Geralmente a gente vive em bolhas. Tem a bolha da igreja, o povo faz assim. Aí ali você é crente. Quando você vai para o seu trabalho, você se sente na obrigação de esquecer o seu comportamento de igreja e vai se comportar diferente no seu trabalho. Então é difícil, nem todo mundo tem uma personalidade forte para dizer eu permanecerei nos meus princípios. Muitas pessoas abrem muito fácil a mão, abrem mão muito fácil dos seus princípios. E essa lição, introduzindo agora, ela vem para trazer essa mensagem, para que nós sejamos firmes naquilo que nós aprendemos. No caso dessa lição, com Josué, e a gente vai comentando mais à frente aí com o irmão Kleber, e vamos falando mais aí. Isso mesmo, irmão Kleber. A gente, como o senhor bem disse, ela é uma lição prática que nós podemos é, fazer essa aplicação muito bem, trazendo aqui para os nossos dias, mas é muito importante lembrar, né, que aquele cenário histórico ali é de uma transição, digamos, um tanto perigosa, né? Foi ali quando entre a morte de Josué e quando Josué morre, a gente percebe que não foi como ele Moisés, né? Moisés o deixou como sucessor. Josué ali não tinha um sucessor para poder dirigir, orientar, li, conduzir aquele povo, né? Tanto é que inicialmente a tribo de Judá ela ficou responsável ali né, pelas novas conquistas, mas a gente vai ver também que ela teve um parceiro, né? A tribo de Judá teve um parceiro e a própria lição ela vai nos trazer sobre a importância de ter um amigo verdadeiro, né? Uma pessoa ou um grupo de pessoas que você possa confiar, possa contar, para que um vá orientando o outro, né? Então, é uma situação muito triste o que ocorreu. Eu diria, sobretudo, no capítulo 2, acho que na parte B, se eu não puder falar a parte B, mas no finalzinho, é muito triste quando aquele anjo, né, o próprio, como o senhor falou, a teofania, ele vai dizer, ó, mas vós não obedeceis a minha voz, por que fizestes isso? Veja o peso que traz nessas palavras, né? Uma, de, se é que eu posso dizer, de decepção, né? Não que Deus se decepcione, mas ele já sabe, né, do acontecimento. Mas, quer dizer, essa geração, essa nova geração, ele não tomou, o pior que é isso, a nova geração não tomou conhecimento de nada do que Deus havia feito lá no deserto com aquele povo, né? Então, este é o grande impacto, e este é digamos assim, eu não digo herança, porque a herança é algo material, né? Herança você não deixa. A fidelidade com Deus, o relacionamento com Deus, ela não vem por meio de herança. É o legado, é o seu legado de você para com a sua família, você para com os seus filhos, né? Então, foi isso que faltou, eu acho, naquele povo, né? Foi o legado para que aquela nova geração conhecesse o que o Deus daquele povo, o Deus de Israel, fez e ainda iria fazer pelo seu povo, né? O livro de Juízes ele é extenso, como o senhor disse, e a gente vai ver as manifestações, embora seja um livro, eu diria que muito triste, é tanto que a própria lição vai nos trazer a palavra Boquim. Boquim, isso É a mesmo. cidade onde falou com ele. Justamente. Então, a gente vai perceber que o estado de frustração que aquele povo se encontrava, né, diante das palavras daquele anjo, né, que foram proferidas,
e que quando eles se deram conta do tamanho da infidelidade, né, eles ficaram frustrados, né? Mas a gente vai ver que isso foi um ciclo, né? Assim como é o pecado, né? O pecado, se nós não tivermos, é, não vou dizer preparado, porque ninguém nunca está preparado, mas se nós não ficarmos, estivermos vigilantes, ele acaba sendo este ciclo, né? E aquele povo viveu nesse ciclo, ciclo de opressão, de infidelidade, até que Deus levantasse um juiz para a libertação daquele povo. Exatamente. E, irmão, Deus ele saiu, por exemplo, a teofania, né, na presença, Deus foi falar com o povo, ele saiu de Gilgal até Boquim, né? E, Gilgal foi um lugar de bênção, um lugar de quê? Onde Deus fez alianças com o povo de Israel. Parece que foi de propósito, olha, eu saí do lugar das vitórias, saí do lugar do chamado para repreender vocês e fazer vocês lembrarem de onde vocês caíram, vamos dizer assim, né? Ali, ó, foi um lugar da circuncisão, o local da circuncisão, da primeira Páscoa da Terra Prometida e da consagração de Josué em Gilgal. Por que, que o anjo do Senhor não foi direto para lá? Fez questão de vir de Gilgal. Existem linhas teológicas que falam que foi um sacerdote. Nós não abraçamos essa. A gente entende que é o anjo do Senhor mesmo que vem falar com o seu povo. O grande erro das pessoas, o que era, pessoal? Houve um vácuo, como o irmão Kleber falou, da liderança de Josué. E aí a gente já leva uma lição da importância de uma liderança, né? Como a ausência de lideranças pode gerar um prejuízo. O que acontece? Com a ausência de liderança, as tribos, né? Elas independentes, né? Elas independentemente, elas foram se dividindo fazer suas conquistas. É isso que eu fico trazendo aqui a responsabilidade, como muitas vezes, irmãos, a divisão, a, 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 as pessoas separadas, como nem todos vão tomar as melhores decisões, não é? Judá estava ali e simplesmente a lição ela traz que ela olhou para aquele vale, olhou para a cidade e não quis invadir, não quis conquistar, porque eles tinham carros, né? Eles tinham uma armadura mais forte, eram mais preparados. Então, o que acontece? A gente muitas vezes deixa se vencer pelo que a gente vê. A gente não crê. E aí entra a lição da fé, não é? A gente precisa entender o quê? Que não importa que o nosso Deus é aquele Deus que destrói os carros no fogo. Ele queima os carros no fogo. Então, um povo que venceu, que viu Jericó ser destruída, um exemplo, que viu cidades serem vencidas, e chegando ali, quando foi invadir uma cidade, ela temeu porque tinham carros. Eram cidades, naqueles vales, eram cidades preparadas. E aí, irmão, deixaram de conquistar. E aquele povo que deveria ser expurgado daquela terra, eles permaneceram ali como é, espinhos, né? Quando você não faz o que Deus manda, você paga um preço com aquilo ali. Porque não era para eles permanecerem lá. Porque que ia acontecer? Eles preferiram a conveniência. Eles abraçaram a conveniência. Não, eu vou manter eles aqui, eles vão pagar impostos. Mas não era esse o plano que Deus queria. Passado o tempo, a nova geração que nasceu depois desse povo, elas não conheciam o Senhor, né? Não é que eles não ouvissem falar de Deus. Eles não conheciam com intimidade, não sabiam. É como se, sabe aqueles pais que são crentes e não passam o seu melhor para os filhos, para a nova geração? Ah, eu evangelizei na minha geração, eu fui crente, não perdi um culto, mas quando chegam os filhos, eles dizem o quê? Não, deixa ele vai para a igreja quando ele quer. É bem isso. Você não passa para a nova geração o zelo que você tinha na sua. Então aquela nova geração não serviu ao Senhor. Então eles passaram a adorar os deuses, passaram a participar dos Baalins, adorar Baal, Astarote, participar dos seus cultos, se misturar com as mulheres cananeias. E aí, irmão, vocês sabem que a mistura, depois que você está fazendo parte daquele ciclo, você aceita, você negocia os seus princípios. E não há nada mais atual, não há mensagem mais atual do que essa. Segure o que você aprendeu. Porque o povo de Israel, nesse caso aqui, eles abriram mão de todos os princípios e esqueceram vitórias ganhas no passado. Foi esse o grande problema. Por isso, o anjo do Senhor saiu de Gilgal para Boquim. Quer dizer choro, porque naquele momento eles começaram a chorar.
Mas não foi choro de arrependimento, foi choro de remorso, porque eles não mudaram de vida, eles continuaram na mesma vida. Então não adianta só chorar. O que muda, o que encontra o favor de Deus aqui nesse caso, é o arrependimento. Aí você pode trazer aquela mensagem, aquela referência de Saul, né? Do rei Saul, que ele quis comprar Deus com sacrifícios e Deus não se compra com sacrifícios. Deus, ele simplesmente o que chama a atenção de Deus é a obediência. E Saul usou desse mesmo expediente. Só que o povo da mesma forma. Choraram, se arrependeram, chamou o nome é Boquinho, por causa disso. Mas eles não se arrependeram. E isso traz um ensinamento pra gente. Não adianta a gente, e é muito sério, não adianta a gente se arrepender, errar de novo, aí vai, chora de novo, se arrepende. É muito perigoso. Sabe por quê? Porque você pode chegar a um ponto em que você não encontre mais lugar para arrependimento. Você já está encrustado ali e não consegue mais voltar para a luz. Isso é muito sério. E essa mensagem, essa discussão séria, você pode trazer para a sala de aula também. Irmão Caleb, é importante falar que é, é como os nossos pastores, inclusive, falam, mencionam, né? Que nós somos humanos e pecamos, né? Mas o crente ele não peca deliberadamente, né? O que nós temos que prestar atenção é que a prática reiterada do pecado aí é uma coisa perigosa, né? É uma coisa perigosa porque, como o senhor falou, vai chegar um momento em que é, o, o seu coração ele está endurecido e você não consegue. O Espírito de Deus, eu entendo, acredito que se afasta de nós e a gente não enxerga mais o pecado naquilo que nós fazemos, né? Então, essa prática reiterada ela é muito perigosa, né? Eu também achei muito importante ainda nesse primeiro tópico, é, e nós mencionamos logo no início sobre é, naquelas vitórias que Judá teve, né? O subtópico ele vai trazer a força divina e união fraterna. Não foi, veja só, o reconhecimento aqui é que não foi a força militar ou estratégia humana que garantiu o sucesso, mas sim o fato de que Yahvé estava com eles. Veja, e aí a gente pode trazer à memória um acontecimento histórico que todos nós sabemos que foi com o rei Ezequias, né? O rei Ezequias vivia um momento ali, a gente sabe sobre aqueles 15 anos adicionais que Deus deu a ele, né? Ele enfrentou crises graves, ameaça de invasão do exército assírio. Deus mandou um anjo, que só um anjo matou 180 mil soldados. Veja, o que que nós vamos ver aqui na sequência? O não reconhecimento do rei Ezequias, o orgulho, né? Ele, após receber tantas bênçãos, o coração dele se endureceu, se exaltou, né? Em vez de atribuir a vitória a Deus pelas riquezas, vitórias, tesouros conquistados, ele falhou em corresponder a esse benefício que foi dado por Deus. Ele não reconheceu, ou pelo menos não confessou de sua boca que aquela vitória tenha sido obra do Senhor. Né? Então, este é o perigo. É de quando nós nos achamos autossuficientes. Né? Porque a mão de Deus é quem nos segura, quem nos ajuda, quem nos sustenta. E isso não é por nossas forças físicas. Isso é Ele quem faz por nós. Né? Exatamente. A grande vitória que eles tinham ali naquele momento, além de ser da fé no Deus dos exércitos, né, que não perdia em batalha, tem a questão do que o irmão Kleber está falando, né, irmão Kleber, sobre a fraternidade, né? Judá Isso. se uniu com Simeão, né, com a tribo de Simeão, Simeão, justamente. para, para invadir ali. E a fraternidade, aí a lição, ela traz esse debate da necessidade de união, de integração. Quando você se une em prol de algo positivo, vai dar certo, tá certo? Quando você une-se com a igreja, por exemplo, nesse caso, todos esses ensinamentos a gente traz para a igreja, do significado de igreja, a importância da igreja estar unida e integrada para fazer cumprir os seus propósitos.
Então, aí é essa lição que traz a integração e a coragem fundamentada na fé. O primeiro tópico. Coisa que lá na frente teve essa falha. Judá foi bem, mas depois teve medo de entrar em uma cidade. Então, para você ver como nós somos, irmãos, assim, extremamente dependentes de Deus, como a gente pode estar lá em cima e depois estar lá embaixo e pagando um preço por isso, fugindo dos propósitos de Deus. E várias outras tribos, Manassés, Efraim, Zebulon, muitos deles não invadiram. Cada um, tipo como você chega, pronto, vamos conquistar as cidades do Rio Grande do Norte. Um vai para Mossoró, outro vai evangelizar em outro lugar. Aí quando chega lá em Açu, o irmão não quis evangelizar, não, não deu. Mas o propósito não era evangelismo? A gente não tinha que desbravar essas cidades? A gente não tinha que conquistar? Por que você fez diferente? Normalmente, acontece isso por falta de fé. A pessoa acha, vê as dificuldades, as barreiras e não avança, né? Muitas vezes a gente até teve no Rio Grande do Norte a Operação Josué, que a gente associa a evangelismo. Então, hoje a gente associa a nossa função de igreja, que também precisa de coragem, também precisa de fé e também precisa ver o seguinte: não veja as barreiras, não veja a perseguição, não veja o ódio dessas pessoas para conosco. Lembre-se que quem vence é o Senhor Deus. Então, todas essas aplicações podem ser trazidas para esse capítulo 1 aí do livro de Juízes. O tópico 1 da lição, que também trata que essa discussão vem do capítulo 1 ao capítulo 2 de Juízes. É isso. Você pode perceber também que Deus tem, diria que Deus tem a sua fidelidade como fundamento, né? A fidelidade de Deus, ela não é condicionada, ela não depende daquilo que nós fazemos, né? Tanto é que ele diz lá no início, ele fala, né? Enquanto a vós não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Ou seja, aquele povo não lhe obedeceu, mas mesmo assim ele não os abandonou. É bem verdade que houve uma permissão de Deus para que é, alguns povos ali, né, não deixassem aquela terra, para que, de fato, a gente vai ver lá na frente que os medianitas, eu acho que no capítulo 6, se a memória não me falha, o que os midianitas não fizeram com aquele povo, né? Mas foi permissão divina, diante da idolatria, diante da desobediência daquele povo, né? Então, essa fidelidade de Deus, Deus é absolutamente fiel e é incondicional. Não existe é, condicionamento na fidelidade dele, né? É, ele diz mais: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Veja, né? Que Deus nos traz. Então, assim, como, como Deus honra a fidelidade, né? Ele veja, é a geração que testemunhou os feitos de Deus ali no Egito e na conquista de Canaã permaneceu fiel, não é isso? Deus abençoou com vitórias, né? A posse de terra, a fidelidade deles resultou em estabilidade e paz, né? Mas quando Josué os deixou, que não tinha alguém para é, dar prosseguimento àquilo, eu diria que eles se perderam, né? Eles se perderam, eles se deixaram levar pelo o culto pagão, né, a Baal, ou seja, eles tomaram um rumo diferente. E aí é onde a mão de Deus pesa no meio deles. Exatamente. E quais foram as consequências, né, dessa concessão? Sempre tem, irmão, sempre tem um preço. Primeiramente, o que aconteceu entre eles quando eles passaram a, tipo assim, conviver com os cananeus? Primeiramente, casamentos mistos, né? Aí a gente vai trazer essa discussão também, dessa preocupação do namoro cristão, né? A gente pode trazer isso, do preço que você paga em casar com um jugo desigual, né? Uma pessoa que não é crente como você. Aí isso pode ser trazido. Por exemplo, casamentos mistos foram o que eles fizeram.
irmão, e se tem uma coisa, você sabe que muitos maridos mudam a cabeça de esposas, esposas, principalmente na história da Bíblia, mudam a cabeça dos seus maridos. Cada um fala, eu sou assim, aí vai abrindo concessão um com o outro, aí vai permitindo um ídolo, coisa que não é aceita. Casamentos mistos é uma tragédia, na Bíblia sempre foi. Compromisso inicial, alianças de casamentos com cananeus, quebrando a estipulação central da aliança. Eles não podiam, não deveriam se relacionar com aquele povo. Outra consequência. Primeiramente, você faz amizade, né? Se relaciona. Depois vem o quê? Sincretismo religioso. Você pode trazer aí essa definição. No Brasil é muito forte sincretismo religioso, catolicismo com espiritismo, com religiões de matriz africana. E muitas vezes no nosso meio mesmo, no meio pentecostal também tem muito sincretismo religioso que entra nas nossas igrejas. E sempre abre, sempre entra, porque houve uma concessão. Então a igreja não pode ser uma igreja aberta, sem cercas, sem muros. Nós precisamos cuidar da nossa igreja, porque senão o que gera é sincretismo religioso. Hoje existe uma dificuldade enorme do que você ensina na igreja e do que é praticado nos cultos, nos círculos de oração. É uma guerra para que as pessoas na igreja saibam dizer, não, nós vamos buscar o Senhor, a presença de Deus, mas vamos ter discernimento de espírito. Muitas pessoas não estão nem aí para isso, porque houve um sincretismo, houve uma mistura doutrinária. E o terceiro ponto é o quê? Uma assimilação total. Não, depois eles já estavam na idolatria. Primeiramente houve casamentos mistos, depois houve sincretismo religioso como consequência do que eles da desobediência e uma assimilação total. Quando da fé, eles estão adorando aos mesmos deuses, sacrificando crianças. Todo culto pagão é promíscuo. Existiam prostitutos cultuais e prostitutas cultuais, as coisas mais aberrantes que existem. Você pode ver que tem pessoas aí lá fora que faz coisas absurdas que um dia foram crentes, foram da igreja. Então, primeiramente, houve a concessão. Então, a gente tem que fechar as primeiras portas. Essa é uma das principais lições dessa revista e desse capítulo. E a gente vai também dizer o quê, irmão? Lá, o preço que eles receberam por aceitar essas concessões foi porque esse povo serviu de laço para eles mesmos. Ou seja, aquela escolha que eu fiz de aceitar esse povo vai ser o meu preço. Então, o que acontece? Em Juízes 2:3 afirma que os deuses cananeus serão como Sidim, que é laços, também pode ser interpretado como laços, ou sobre emenda erudita, Sarim, adversários. Tem interpretações teológicas que interpretam como laços e outras como adversários. De qualquer forma, são coisas ruins que vão prejudicar o povo, tá certo? Que vão prejudicar aquele povo ali. Ou seja, o laço é aquilo que vai servir de abismo para mim, que vai me levar para o pior nível, que vai me levar para o buraco, vai me levar para a cisterna. É isso. E para a repreensão de Deus. E você sabe que na Bíblia, os povos inimigos é quem Deus usa para castigar o seu povo, quando o seu povo desobedece. A gente viu isso na lição de Jeremias também. Então, esse foi o preço que eles pagaram. E aí vem aquela cidade de Boquim. Boquim, um lugar de remorso, diferente de um arrependimento autêntico, tá certo? Não adianta só chorar, não adianta só lacrimejar. Muitas pessoas choram, mas o coração ainda está distante de Deus. Que Deus nos livre. A gente tem que ler essa lição falando assim, que Deus nos livre de chegar a essa condição. Não adianta apenas se arrepender, tem que haver mudança de atitude, mudança de vida, né? E eu acho que o professor ele pode, ele deve trazer outros subsídios, né? A nossa lição ela é excelente, o livro de apoio também é excelente, mas você pode ir atrás. Por exemplo, nós conseguimos encontrar aqui C.S. Lewis, ele aborda a fidelidade em O Peso da Glória, né? E argumentando que a lealdade de Deus não é uma obrigação pesada, mas um retorno natural ao nosso verdadeiro propósito. Veja só, para ele, né, para Lewis, a idolatria é qualquer coisa. Idolatria tema da lição, né? É qualquer coisa. Isso a gente já mencionou também várias vezes, né, irmão Caleb, nas outras aulas, né? Qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus,
sejam prazeres, ambições ou relacionamentos. Isso não é atual, né? Hoje mesmo nós tivemos um culto de doutrina, né? Perdão, um culto de Santa Ceia, onde o pastor fez oportunamente, né, um comentário informando sobre a questão de pessoas que deixam de cultuar a Deus, de ir para o culto para assistir um jogo de futebol, né? Se você está nesse nível de deixar de ir para a casa do Senhor para assistir um jogo de futebol ou qualquer outro jogo que seja, outra atividade, onde está seu coração, né? Onde está o nosso coração? Que em uma escolha dessa, nós escolhemos qualquer outra coisa menos estar na presença do Senhor, né? Então isso é muito perigoso. Não pense que a idolatria ela é pura e simplesmente aquele bezerro de ouro que é, lá no deserto foi feito, né? Mas é tudo aquilo que ocupa o seu coração no lugar de Deus, né? C.S. Lewis foi muito direto, né? No que ele traz nesse livro, O Peso da Glória, né? Porque ele cita prazeres, ambições ou relacionamentos, ou seja, os nossos desejos, né? Aquilo que nós sentimos prazer ou que nós queremos, que são as ambições, e o relacionamento. Se eu tenho um relacionamento que ele está me afastando de Deus, que ele não tem o mesmo propósito que eu, deve ser repensado. Isso aí entra na discussão da primeira porta, né? Do zelo que você tem, do cuidado. Você está deixando portas abertas, né? Primeiramente, você abre uma porta para faltar o culto, para ir para vai para um evento. O que é mais importante? O que realmente faz a minha alma se mover? Onde está a minha verdadeira gratidão? Com quem está meu principal compromisso? Né? Não é uma questão só de religiosidade, é uma questão de prioridade. Então, Isso. assim, quando a gente vai, eu deixar de ir para a igreja para fazer qualquer outra coisa que seja um lazer, que seja um entretenimento, isso você está colocando sim essa situação na frente de Deus. Eu recomendo que você assista o vídeo do pastor Tasso Licurgo, que ele comentou sobre isso de uma forma Excepcional. excepcional. A grande pergunta que você deve fazer não é se eu vou ou se eu não vou. A pergunta é o que é que seu coração, como é que seu coração, qual é a prioridade que seu coração está dando? Porque cada culto Deus fala, cada culto Deus liberta. Se chegar um pecador na igreja, a igreja estiver fechada, que mensagem eu vou trazer para os pecadores, para as pessoas? Não, a sua alma dá para esperar. Eu vou me divertir. E a igreja, eu costumo dizer que ela é um hospital. Ela não fecha. Então, por exemplo, a agenda da igreja ela tem que estar acima de todas as outras. Então, pronto, isso pode esperar. E outra coisa, não é um emprego, não é nada tão sério, é um divertimento. E é aí que eu acho mais grave, porque é algo que você pode negligenciar, é algo que você pode deixar para lá. Mas o culto de alguém que salvou minha vida, que me tirou do inferno, que me livrou do pecado, do lago de fogo, ele espera primeiro. Trabalho não espera. Tudo isso o Tasso Licurgo traz. Qualquer coisa espera. Mas a igreja tem que abrir mão, né? A igreja tem que abrir mão desse compromisso. Então, é muito oportuno essa discussão. Por quê? Porque é exatamente o que o povo fala. São pequenas concessões que para muitas pessoas não é nada. Mas a gente olha essas concessões e no que isso vai gerar. Imagina se todo crente agisse assim. Como ficaria a igreja? Então é isso que a gente deve pensar. Então eu recomendo esse vídeo de Tasso Licurgo, do pastor, excepcional. E aqui, irmão, a gente pode falar num contexto, você pode trazer na sala de aula o contexto de armadilha. A armadilha da conveniência, bem propício, né, Kleber? Essa questão de conveniência. Você Isso. troca no inglês, né? No inglês, o culto é serviço, é service, né? Você vai servir. Então, se eu sou um servo zeloso, eu não vou servir, deixar de servir. Nenhum mordomo faz isso. E a Bíblia fala da mordomia cristã. Nenhum mordomo deixa de fazer o seu compromisso para fazer o que ele quer. O mordomo, ele cuida primeiro da sua missão, depois é que ele vai pensar nele. E nós somos mordomos. E aí a gente tem que lembrar, passar para pensar por essa perspectiva. E aí isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha que traz frieza para a igreja. E aqui eu vou trazer os passos de como eles foram fraquejando
durante o seu percurso. Primeiramente, naquela de Judá que a gente comentou, retomando, houve medo e hesitação, né? Houve um recuo diante dos obstáculos difíceis, fraquejar na fé. Primeiramente, a escolha da conveniência que traz essa discussão que a gente trouxe agora. A decisão de coabitar com cananeus em vez de expulsá-lo. É o famoso, como antigamente ele ensinava pra gente criança, né? É um demônio chamado nada a ver. A gente, os pais falavam assim pra gente, os pastores, os irmãos antigos, né? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nessa brincadeira, você vê muita coisa ruim. Aí, ó, o falso domínio, ou seja, a utilização dos inimigos em trabalhos forçados. É aquela coisa de comprar Deus, né? Não, eles estão aqui, eles estão comigo. Só que esses seus inimigos, eles estão convivendo com você. Eles também pensam, eles também adoram outros deuses, eles também têm filhas bonitas, têm vantagens, e o povo de Israel vão se atrair por esse povo também. Vão querer negociar, fazer famílias com eles. E aí é onde está o fracasso. E a gente falou sincretismo, que foi a tragédia, e a apostasia total. A gente falou em lições passadas, retrasadas, né, sobre a apostasia. As lições da CPAD estão trazendo sempre essa mensagem, o que realmente é urgente. A igreja, hoje nós vemos uma geração que está fraca espiritualmente, largando seus princípios, e a gente precisa resgatar isso. Aí falamos da repreensão, né? Só recapitulando, falamos da repreensão do anjo do Senhor, e falamos da ilusão das lágrimas e a tragédia de uma geração sem raízes. A geração de hoje. Será que elas têm as mesmas raízes? Quais são? Hoje em dia, uma pessoa, só para comparar, né? Para finalizar essa parte. Faltar um culto na minha época de adolescente, década de 90, você estava praticamente desviado. Ser crente é estar na igreja. E o Tasso Licurgo ele traz isso também. Essa questão, mas Deus está em qualquer lugar. Eu não preciso adorar Deus naquela hora. Mas você fere com o seu compromisso de estar ali naquele lugar. Você enfraquece o trabalho do Senhor. Você torna ele descartável. É aí onde mora o problema. Não A é pelo obra fato de sofre, você. Oi? a obra sofre, né? A obra sofre. Não, e você vai aparecer outras coisas. Vai aparecer outras coisas que você vai priorizar na frente, porque a igreja eu posso adorar em qualquer outra hora. E aí onde mora o perigo? O perigo de nós não querermos mais estar congregados. O perigo de não unirmos. O perigo de cada um fazer o seu caminho. É isso. Não é simplesmente uma falta. É um padrão que vai sendo criado de crentes que não valorizam mais a igreja. E essa geração, ela fala, para que eu vou para a igreja? Na minha época, eu precisava ir para a igreja para ser crente, para ouvir Deus falar, para ter zelo, porque por temor a Deus, Deus falando com a gente o tempo todo, e por zelo mesmo. Crente tem que estar na igreja, servindo ao Senhor. Eu fui chamado para isso. Então não é uma coisa, não, aquela coisa passiva de dizer assim, não, eu vou servir ao Senhor porque aquela coisa do me dar. Mas só que você, antes de dizer humildade, você é um servo. Você precisa estar lá para entregar e fazer. Aí é onde mora o problema. E a geração que vai nascendo, ela vai nascendo sem esse comprometimento. Essa é a palavra. A falta de raízes que faltou ali da nova geração no livro de Juízes foi essa falta de comprometimento, essa falta de necessidade de ser fiel a Deus, essa falta de necessidade de adorar o Senhor. Não, não, eu posso adorar outros deuses, não tem problema, contanto que eu mantenha a minha tradição. E nós não temos uma fé que é só tradição. A nossa fé ela é viva, a um Deus vivo. E isso se perde se você não cuidar. Veja só, a lição aqui no tópico 3, uma geração, o subtópico 1, né, que ele traz sobre uma geração rebelde. Essa nova geração não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Juízes 2:10. Veja só, como é que se diz? Eu trouxe aqui. É bom trazer para o aluno também como Deus respondeu a essa idolatria do povo, né? Qual foi o que o senhor até mencionou aí? Essa consequência, né? A reação de Deus ela é descrita como ira, né? Mas é uma ira com propósito. Não é se irar somente por se irar. Não. Ele entrega o povo nas mãos de saqueadores, de nações vizinhas, né? Quando Israel tenta lutar, perde.
né? E aí lá em Juízes 2,15 ele vai dizer, ó, a mão do Senhor estava contra eles para derrotá-los, né? Então, é, é assim, essa permissão, digamos assim, né, que Deus deu para que aquele povo também não saísse de lá, né, da terra de Canaã, foi para tinha um propósito, e o propósito era ensinar aos israelitas, né, sobre a mão pesada de Deus, né, que ele sabia de que aquilo não era bom para aquele povo, né? E eles reconheceram, eles precisavam, como o senhor falou, eles precisavam não apenas se arrepender, mas reconhecer que erraram e prosseguir, né? Eu separei aqui alguns escritos, mas só para fechar esse subtópico aqui, ele diz, ó, eles tinham informações, mas não tinham corações discipulados. Ou seja, aquele povo de Israel, não é que ele, como eu acho que o senhor até mencionou, não é que ele não conhecia, mas ele não tinha o coração quebrantado, o coração virado para o Senhor, né? Conheciam a história, mas não tinham intimidade com o Deus da história. E é isso que eu acho que o senhor também já até escutou muitas pessoas dizem que filho de pastor não é pastor, né? Então, é o que o pastor Martim também diz. O reflexo disso, na verdade, a consequência disso é de que só vale a pena ser crente se for para morar no céu. Então, assim, a nossa vida cristã, ela é individual. A nossa salvação, ela é individual, né? Não adianta, o meu pai, ele pode ser um homem consagrado, minha família pode estar, mas se eu, particularmente, não estiver, não vai adiantar. Não vai adiantar. Exatamente. É a questão do que a gente está retomando, a comparação de um coração arrependido de verdade, né? E uma pessoa que tem remorso, né? A pessoa que tem remorso, ela sempre mantém o seu ídolo lá. Ela chora, mas na hora que não vem a ver de quem você realmente serve, a quem você realmente está, com quem você está, aí você revela. Primeiramente, o choro motivado pelo medo é a pessoa que tem remorso. Ela tem medo, não tem temor a Deus, né? É diferente. Aquele respeito a Deus, aquela situação de enxergar. Eu não. E outra coisa, a pessoa que se arrepende, ela ama a Deus. É diferente. Ela tem amor verdadeiro por Deus. E Deus deixa isso claro nas nossas vidas. O culto e sacrifício sem abandono do pecado. Você passa a ser. Aí é onde entra o famoso religioso. Religioso não é aquela pessoa que tem zelo com a obra. Aquela pessoa que não quer perder culto, que quer estar na presença de Deus, que tem toda aquela preocupação em se vestir como crente. Isso não é ser religioso. Religioso é aquele que faz tudo isso e não é uma nova criatura. É aquela pessoa que tem uma vida de pecado, não abandona o seu pecado, mas mantém a estética de uma pessoa crente. Esse é o religioso. O que tem zelo como fruto de uma vida realmente, de um coração voltado para Deus, não é religioso. Ele é zeloso e ele cultua a Deus com a sua vida. E é isso que Deus espera da gente. E a pessoa que tem um arrependimento genuíno, ela tem um coração quebrantado. O crente de verdade, ele sabe das suas limitações, ele sabe da sua dependência a Deus. Ele sabe que sem Deus, e aí entra mais uma razão de ele estar na presença de Deus, agarrado ali com Deus, porque ele sabe que se ele soltar, ele cai. Então ele precisa estar na presença de Deus. E quando você se arrepende, você tem uma mudança absoluta de direção, que o povo dali, o povo de Israel, não fez isso. Eles continuaram vivendo como os cananeus. E há uma destruição de ídolos, inclusive nós mesmos, né? Às vezes os nossos ídolos somos nós mesmos. Então, você tem quebrantamento é isso, é você tirar, é você se humilhar na presença de Deus. Às vezes a gente fica com medo, até dá medo. Será que realmente, Jesus, eu estou aprendendo com o Senhor? Será que realmente eu estou me quebrantando? É um cuidado que a gente precisa ter, uma avaliação constante. E outra coisa, o resultado de tudo isso é uma restauração espiritual. E aí a gente sente o crescimento espiritual. Se você teve uma evolução espiritual, um crescimento, é porque você entrou pelo caminho do arrependimento verdadeiro e quebrantamento. E o problema da geração é que eles não tinham raízes.
Se não tem raízes, a cultura supera a fé, que foi o que a gente estudou na lição passada. Por que aquelas ideologias, né, na lição do trimestre passado, elas superavam, elas conseguem entrar na igreja? Porque a geração nova não tem raiz. Eles não têm uma raiz assim do evangelho. Para eles, aquilo ali é ultrapassado. Então, eles agarram a mensagem da cultura, porque o povo aí do mundo, eles são tão radicais no que eles acreditam e lutam pelo que eles querem, porque o mundo ele é mais preparado para fazer o que é errado. E eles não abrem mão do que eles acreditam. Agora, muitos crentes abrem mão dos seus ensinamentos. Então, quando eles vão para o mundo de hoje, quando olha para a sua estrutura que não tem raiz, a fé ela é abatida pela cultura. E aconteceu isso lá com a nova geração daquele povo que andou com Josué, as gerações seguintes, elas não tiveram uma vida de intimidade com Deus. Não. Eles tiveram ali uma vivência com os Baalins. E é importante, irmão, trazer para a lição também que Deus ele tem um relacionamento com o seu povo como se fosse marido e mulher. Casamento. Ou então, o noivo e a noiva. Então, adorar outros deuses para Deus é um adultério. A Bíblia, quando fala sobre adultério na antiga aliança, muitas vezes, é claro que existe a promiscuidade, mas ali ele está se relacionando primeiramente à idolatria. Se você for atrás lá do profeta Oséias, né, que foi Deus mandou ele casar com uma mulher de prostituição para que mostrasse para o povo. Oséias representava Deus e a mulher de prostituição representava o povo de Israel, que mesmo tendo um marido bom, escolhia os prostitutos, os adúlteros. E é isso, essa mensagem que Deus traz. Quando você escolhe Baal e Astarote, você está trocando o relacionamento santo, perfeito com Deus, para ser capacho de um Deus que a gente sabe que não existe. Ele está simplesmente é uma imagem do inimigo, né? São demônios. Você está servindo a demônios. Não é só Baal e Astarote, que são deuses históricos. Ninguém adora mais Baal, até onde eu sei, só se for um resgate. Mas esse Deus hoje, ninguém atua mais com Baal e Astarote. Mas a idolatria permanece. Os ídolos mudam, mas a metodologia e a escravidão da idolatria, ela permanece com outras coisas. Tá certo? E a gente sabe que Baal e Astarote era considerado o deus da fertilidade, né? Baal era o deus da fertilidade, das chuvas, né? Dos ritos lascivos e degradação moral. Troca a lealdade por colheitas, ou seja, as pessoas passam tipo a acreditar. Será que isso não acontece hoje? Será que não tem crente hoje que vai acreditar em superstições aí do mundo, misturado com o evangelho? Feitiçaria misturado com a ação confundida com a ação de Deus? Isso existe. E quem falar é porque está distante de Deus, está frio. E a gente precisa lutar contra isso. E quando você não tem raízes, você é dominado pelo secularismo. Aí entra também aquela discussão de você priorizar o culto pelo que está lá fora. Lá fora é prioridade, a igreja que espere. Aí onde entra o perigo. Ó, busca incessante por status, bens e aprovação social. Crente, ele é movido pelo Espírito, e a missão do Espírito na terra é nos levar para Jesus e exaltar o nome de Jesus. Então, nós que somos movidos pelo Espírito Santo, a gente tem que ser também ter essa motivação de exaltar o nome de Jesus. E o sacrifício da família e dos valores no altar da carreira e do dinheiro. Ou seja, você troca tudo que for princípios familiares, bons, princípios de construção, de glorificação a Deus, por dinheiro, por uma vida promíscua, por uma vida de pecado. O resultado é esse. Você pode pegar a história da Bíblia, juízes, reis, sempre foi isso. O povo se misturou, caiu em idolatria e em desgraça. É essa a mensagem que você vai trazer para que o jovem não abra mão de nenhum só dos seus princípios. Nós estamos numa geração em que a gente tem que ser radical. Eu ouvi essa frase. Ser radical é o mínimo hoje. Se você for um pouquinho flexível, você está correndo sérios riscos. Essa mensagem a gente pode trazer para a lição. Passar lá. Irmão Caleb, é muito importante. E também eu me recordei agora, porque nesse tópico, quando o pecado
terceiro ponto, né? Os subtópicos aqui do pecado da idolatria, contaminação e sincretismo, é o perigo dessa mistura, o perigo, né, dessa adoração a deuses estranhos. E a lição vai trazer aqui que, além de envolver sacrifícios humanos, inclusive de crianças que eram queimadas como holocaustos, ele dá até a referência em Jeremias. E aí eu me recordei dali, de uma região de Israel, onde tem. Israel é muito pequeno, nós sabemos, e tem todo o arredor de construções, mas nesta região, que antes ele menciona sobre sacrifício de crianças ao deus Moloque, né? E Baal. E interessante, ali até hoje não tem construção nenhuma. Não tem construção nenhuma. Você veja a maldição, né, deste local, né, que diante de um ambiente tão pequeno, onde o espaço é dinheiro, mas o desinteresse em subir qualquer edificação neste local, onde se tem conhecimento, né, da história, né, de que ali eram sacrificadas crianças a deuses estranhos. Né? Então, é, existe um perigo, existe um perigo, né, em que nós temos que ter cuidado e esse perigo hoje é revestido. Nós falamos já várias vezes, não apenas na agora, mas de outra lição, e temos que transparecer, porque assim, veja, nós temos jovens que estão no momento de transição ali também, né? Vem da sala do discipulado, né? Para a sala de jovens, e ele precisa entender isso, né? De que hoje esse revestimento, né? Essa idolatria, ela aparece também em outra roupagem, né? Que é aquele que o nosso coração está declinado, né? A aceitar, a botar no lugar de Deus, né? Eu costumo dizer, também já mencionei, de que existe, inclusive foi um grande pastor que dizia isso, que o nosso tempo com Deus ele é prioridade, né? Então, se a pessoa trabalha muito, é muito envolvido na obra, se aquele tempo que ele tem para oferecer a Deus diz, não, quando encontrar um tempo, mas em que tempo é esse? O nosso melhor tempo é aquele em que nós deixamos de fazer algo que nós queremos, nós gostamos, para oferecer a Deus, né? É, é uma conversa com os amigos, ou é um filme, que você gosta de assistir, ou de perder aquele tempo ali dedicado a isso, né? Você abre mão disso para fazer a obra do Senhor. Exatamente, nós já estamos concluindo. E pegando a fala do irmão Kleber sobre a questão da morte de bebês, que acontecia naquela época, né? A adoração ao deus Moloque também acontecia ali. E isso traz, olha só, olha, você pode achar um absurdo. Como é que um povo que serviu a um Deus, Senhor dos Exércitos, um Deus santo, tem coragem de participar de um culto pagão onde se mata crianças? Hoje as pessoas não estão lutando pelo aborto? Isso não é um sacrifício a Moloque, porque preste atenção. Pergunte aos seus pais, pergunte na sua época. Aborto na geração 20 anos atrás era algo indiscutível. Ninguém apoiava isso. Ninguém apoiava. Não apoiava porque é um absurdo. É uma atitude covarde onde você mata uma criança dentro do ventre. Ninguém discutia. Mas foi corroendo, os princípios foram sendo corroídos. Hoje eu já encontro pessoas a favor do aborto, abrindo concessões. Não, nessa situação eu sou a favor que haja aborto. Quer dizer que você pode matar uma criança, eu posso tirar uma vida. Isso aí, nada. Eu não tenho poder e nem autorização para tirar uma vida, para destruir, para matar um bebê. Mas por que que as pessoas elas cederam a isso? Fazendo igual o povo na época de Juízes. Fizeram isso porque foram, primeiramente, pessoas sem raízes, que
sendo sufocadas pelos ensinamentos do secular, as ideologias seculares. E aí ficou mais interessante do que a mensagem que o próprio Deus disse. Então nós não podemos abrir as portas, precisamos ser realmente bem rigorosos, porque aborto é um sacrifício a Moloque, é equivalente. É você usar o seu filho em prol de uma ideologia. Você adora a esse Deus deste século. Então a igreja, se ela não vigiar, ela vai começando a fazer coisas absurdas, tá certo? Certas práticas antigamente era indiscutível, ninguém apoiava. Hoje já tem pessoas apoiando várias práticas que antigamente o povo nem discutia. E tudo isso acontece, e quem defende essas práticas erradas sabe disso. Sabe que se ele for uma mentira sendo dita várias vezes, ela se torna uma verdade. Agora a gente é que tem que ser resistente, resistente a esse mal. E a conclusão é essa, irmão. O custo inegociável da presença de Deus. Você, além de ter um ensinamento, você tem o próprio Deus com você. Será possível que você não sente, né, a reprovação de Deus no seu coração? O peso dentro de você, quando vem uma astúcia do diabo, a gente não tem um Espírito Santo para abrir nossos olhos e dizer que aquele caminho é perigoso, a gente tem. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse que mandaria outro consolador, outro orientador, outro guia, que não nos deixaria só. Então Deus ele não anda conosco por caminhos perigosos. A gente escolhe andar por caminhos perigosos, mas Deus nunca deixa de avisar. Ele nunca deixa de avisar. Ele sempre avisa. E está na sua palavra. Então o que acontece? O alerta. Então a mensagem que você tem que trazer hoje para se comunicar, o resumo, a conclusão é o quê? Não abra concessões. A primeira porta que você abrir, muitos abrem a primeira concessão e nunca mais voltam. Então, se você estiver nessa fase, já feche e volte para o caminho, porque é isso que a gente tem que fazer. Aí eu cansei de ver pessoas abrindo concessões, como a linguagem que fala muito hoje, abrindo legalidade, né? Vão abrindo legalidades, quando vai ver, estão com a vida totalmente desgraçada. Então, o grande ensinamento dessa lição, para concluir, é essa. É esse. Amém. Amém. Então, Pode ser sua conclusão, sua despedida. pronto. Então é isso, irmão Caleb. Espero que os professores possam subsidiar bem, né, suas aulas. Mas é como o senhor falou, e dentro do que o senhor falou, existe uma observação que o senhor mencionou, que se você não estivesse tendo, né, a pessoa, o pecado está pecando de forma deliberada, né, e não está percebendo, não está sentindo que está pecando, o alerta aí já está grande, né? O alerta está grande, porque se você não tiver a sensibilidade do Espírito Santo, que se determinada coisa que você está fazendo não está agradando ao coração de Deus, você precisa parar, refletir e buscar ajuda. Buscar ajuda porque não está correto, né? Então, esse terceiro subtópico, quando ele mantendo a fidelidade hoje, é muito importante, né? Porque Deus, ele dá valor, ele valoriza a fidelidade, né? Nós vamos ver que nós temos vários exemplos, né? Dentre eles, o do próprio Davi, né? A Bíblia não fala de nenhum outro em que Deus atribui a Davi como o homem segundo o coração de Deus, né? A fidelidade de Davi foi um homem de pecado, foi, mas a gente vê a diferença do pecado, de quando Davi pecava, o seu arrependimento ele era genuíno, né? E você consegue fazer uma comparação com Saul, né? Onde Saul, o orgulho batia e ele não recuava, não reconhecia a autoridade de Deus, né? E Davi não, Davi ele seguia em frente, Davi não ousava nem tocar, mesmo sabendo que aquele homem, Saul, estava afastado dos caminhos do Senhor, né? Mas ele sabia que aquele homem era ungido, tinha sido ungido por Deus. E nem assim ele o tocava, né? Teve por 3 vezes a oportunidade. Então, assim, que nós possamos transmitir essa lição, né?
mostrar a verdadeira, o verdadeiro, a verdadeira essência da fidelidade, né? E também dizer que esta fidelidade nós devemos buscar de forma individual. Ela não se passa por herança, se passa sim. Aquilo que Deus diz na sua palavra, se for para uma criança, né, ou para os seus filhos, né? Ensina a criança no caminho em que se deve andar. Não é você levar sua criança para a EBD, deixar lá e fica em casa, não. Né? Então você tem que tomar ela na mão, e assim é como nós devemos fazer com aqueles que são crianças na fé. Né? Que muitas vezes na classe de jovens tem, foi o que eu disse, essa transição da sala do discipulado para de jovens. Nós encontramos muito, na própria nossa sala tem, né? Essa esses alunos que estão no início da caminhada, na fé, e precisam ser orientados, precisam mostrar que vale a pena servir a este Deus, vale a pena ser fiel a Ele. Amém. E aqui nós finalizamos mais essa aula. Eu agradeço aí ao Departamento de Ensino, ao DENEC, pastor Rinaldo Odílio, a todos os envolvidos. Eu agradeço ao irmão Kleber por mais essa parceria, mais esse trabalho juntos aí. Que Deus Amém. continue abençoando você, professor, na sala de aula, que Deus te use como boca de Deus ali para resgatar, né, essas vidas, manter esses jovens aí, para que esses jovens sejam mantidos no caminho. Paz do Senhor a todos. Amém.